Entra no ar. O programa Diálogo com Sander Ascencio. Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados Bebedouro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um diálogo comigo, com o Sander Ascencio. Estamos transmitindo neste momento ao vivo aqui dos estúdios da CWB Comunicação, Bebedouro, Estado de São Paulo, Brasil para o mundo. Muito obrigado por você que está aí, sintonizado com a gente, nos acompanhando através das multiplataformas que estamos transmitindo. Nós estamos transmitindo em várias plataformas do Facebook, do YouTube. Se você for lá no Facebook do Diálogo com o Sander Ascencio, você vai ver, vai nos assistir lá. Se você for no Facebook do Sander Ascencio, você vai nos assistir lá também. Se você for no Facebook da CWB Comunicação e todas as suas páginas coligadas, você também vai nos assistir lá. Se você for no YouTube da CWB Comunicação, também estaremos lá. Deixa eu pedir um favor para você, como eu faço todo início de programa. Se você quiser fazer um comentário, uma pergunta para as nossas entrevistadas, Se for um elogio, é para mim. Se for uma crítica, é para o André, tá? Fica à vontade. É brincadeira. Por favor, escrevam no Facebook CWB Comunicação ou no YouTube CWB Comunicação. Fica mais fácil para eu monitorar aqui e eu ler o seu comentário. Você escreveu, eu leio o seu comentário, tá bom? Então vamos lá. Hoje, noite de quinta-feira, 14 de maio de 2026, estamos recebendo em nosso programa doutora Jaqueline Perossi, certo? Sim. Ela é médica geriatra e a doutora Raquel Zanguetin, ela é enfermeira especializada em geriatria e obstetrícia. Falei certo dessa vez, né, Raquel? Falou. Nessa boa conversa com elas, vamos conhecer um pouco do bom trabalho de ambas e uma parceria que vem gerando bons resultados, principalmente para os pacientes. Tema do nosso diálogo de hoje: Projeto JIR Vitae Care. Tudo no conforto do seu lar. Olha só. Esse diálogo será muito interessante. Não sai daí não. Elas vão ensinar muita coisa pra gente. Temos muita coisa a aprender com essas doutoras. Diálogo comigo acontece todas as quintas-feiras a partir das 20 horas em todas essas plataformas que eu disse para vocês. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. De 8 a 30 de maio está acontecendo a festa franciscana lá na Praça do Educandário. Vai lá, prestigie, leve a sua família. É para uma boa causa. Construção da Matriz Sagrado Coração de Jesus. Tá certo? Uma boa obra. Vai lá, se você puder, e participe. A Raquel está acompanhada do seu esposo, que é o Vianney, mais conhecido como Ney, certo? Ele tem um jeitão de jogador de futebol, gente boa, está aqui acompanhando a sua esposa, Ney, seja muito bem-vindo, viu? Temos aqui na clínica o Michael e lá no fundo o Andrezinho, que é o meu cunhado, diretor do Diálogo. Doutoras Jaqueline e Raquel, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Olha, primeira coisa que eu gostaria de, antes da gente entrar nesse assunto da parceria, que eu vejo que é muito boa, não tenha dúvida. Por quê? A Raquel já tem uma experiência, já tem um nome, na área da saúde com o seu trabalho e com a sua equipe. A doutora Jaqueline é bebedourense, que ficou um tempo fora daqui, se formou em médica, se especializou em geriatria, voltou e está trabalhando em Bebedouro. Antes de trabalhar em Bebedouro, trabalhou em Ribeirão, trabalhou em Santos, trabalhou em São Paulo, Depois, salvo engano, você me corrija. E agora está trabalhando em Bebedouro e tem feito um bom trabalho. Por que eu sei disso? Porque o jornalista, ele fala com as pessoas. E as pessoas têm dito o seguinte: olha, doutora Jaqueline, um amor de pessoa. É uma médica que gosta do que faz. Olha o detalhe. Da mesma forma que dizem do trabalho da Raquel.
né? É um doce com as pessoas, com os vovôs, com as vovós, com as pessoas que mais precisam, e precisa ser mesmo, tá certo? Quem quer começar primeiro, falar um pouquinho da sua história? Eu vou abrir para a Jaque. Por ordem alfabética? Raquel? Por ordem alfabética. Então vamos lá, Jaqueline, fala um pouquinho. Primeiramente, agradeço pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Sim, nasci aqui em Bebedouro. Estudei aqui até a 8ª série. Aí eu fui fazer colegial em Ribeirão. Não atuei em Ribeirão. Passei na Faculdade de Medicina em São Paulo. Fiz residência de Clínica Médica em Santos. E voltei para São Paulo na residência de Geriatria no Servidor. E atuo lá desde então. Sempre trabalhei no hospital, desde que me formei no hospital, já focada por geriatria. Sempre foi meu sonho desde pequena. Quando me perguntam como você quis ser geriatra, eu acho que a resposta é mais difícil de responder, porque não tem. Eu lembro que dentro das minhas brincadeiras sempre foram essas, é algo que eu gosto. Você sempre teve vontade, você me permite chamar Sim, você de Jaqueline? Com certeza. Não tirando as suas patentes, nem as suas, Raquel. Mas você sempre teve vontade de ser médica, e a sua especialidade de trabalhar com os vovôs e com as vovós? A minha avó teve uma vez quando eu tinha 7 anos. E na época, eu acho que as pessoas ainda não entendiam muito o que era geriatria, o que era demência. Eu nem sei se na época se falava, a gente está falando disso de bom tempo atrás. E as fases dela de agitação, muitas vezes eram confundidas com algo psicológico, psiquiátrico, internado em um hospital psiquiátrico. Então, eu sempre quis tentar entender isso, por que acontecia. Isso então, com a sua avó? Minha avó faleceu bem nova, faleceu com 57 anos. Poxa, o AVC foi muito jovem, mas eu acho que me marcou, foi algo que eu vivi, foi os cuidados desde novinha. Então, desde sempre, assim, eu queria fazer algo melhor, queria que as pessoas tivessem mais qualidades com isso. Eu acho que isso me motivou a ser geriatra, ver tudo que ela passou, entender um pouquinho melhor. E hoje eu consigo entender que não é a pessoa fazendo birra como as pessoas acham, não está fazendo de propósito, realmente é a doença. Às vezes não tem nem noção, né, Jaqueline, do que estão falando, do que estão fazendo. E é difícil, né? Ainda bem, né, Raquel, que a vida está evoluindo. A mente das pessoas está em evolução. Para entender isso. É igual lá no passado falava-se assim, nós vamos para o psicólogo. Ei, isso é frescura, né, Ney? Não sei se é dessa época aí, você é mais novo que eu. Nem cabelo branco ele não tem ainda. Mas a gente ouviu muito falar sobre isso. Olha, você vai para o psicólogo, nossa, é frescura, para com isso. Não. Do mesmo jeito que a gente cuida da saúde do nosso cabelo, a gente cuida se tem uma gripe, qualquer outro tipo de patologia, penso que a gente deve cuidar da nossa saúde mental. Você está com um problema assim porque é falta de Deus, é falta de ter uma religião, nada a ver. A falta do conhecimento, né? Pessoas extremamente religiosas, que têm Deus, que são boas pessoas, também passam por patologias de ordem cerebral, psicológica, emocional, né? Eu não sou da área da saúde, mas o jornalista sempre ele é generalista, né? Ele é obrigado a saber um pouquinho de tudo, ter noção. Então, você ter escolhido essa área, Jaqueline, foi difícil ter perdido a sua avó de uma forma assim, tão nova, né? Sim. Eu tenho 55 anos, imagine ela com 57 anos e ir embora de uma forma tão cedo assim, né? Mas hoje, como médica, depois de ter estudado muito, eu entendo que amar também é libertar. Então, às vezes, você vê a pessoa sofrendo muito, você tanto quer que ela fique e ainda tem aquele receio. Então, hoje, como médica, eu tenho uma outra visão das coisas, assim, depois de ter estudado melhor sobre isso, conseguir ver o outro lado da pessoa também, não só o seu lado, o lado do paciente que está sofrendo, todas as coisas. Eu vou te fazer uma pergunta, Jaqueline, que pode ser que seja forte. Sim. Você fica à vontade, você pode responder ou não. A morte, ela é forte. Ninguém quer morrer. Nós não queremos que os nossos entes queridos morram também. Mas em algum momento, a morte passa a ser um momento libertador. É essa a conclusão que você chegou? Qual é a única certeza que você tem na vida? Um dia nós vamos morrer. Não sei o dia, nem a data, nem a hora, mas nós todos iremos morrer, né?
A gente tem muito medo sobre geriatria, não é. Aí a gente entra mais em cuidados paliativos. Geriatria não é isso, mas a gente acaba abordando pela idade. Mas as pessoas têm muito medo de falar isso. E é a única certeza que a gente tem. Então eu falo, quando a gente planeja, se organiza, já define como que você decide a sua diretriz, o que você quer, com quem você quer ficar, quem vai administrar as suas coisas, essa decisão para os filhos se torna muito mais tranquila. Porque a pessoa já sabe como que ela vai agir. Porque é muito difícil numa emergência você perguntar para o filho, entubo ou não entubo? Levo para UTI, não levo para UTI? Então, quando você já conversa antes de acontecer qualquer coisa, é bem mais tranquilo e menos doloroso. Você acha que essa conversa tem que ser num momento ainda de lucidez? Com certeza. O paciente lúcido, Ter ele tem que tomar as consciência. decisões dele. Você já presenciou a morte de algum paciente? Várias vezes. E aí, como é que você sente na hora? Eu estou perguntando como um leigo. Essa pergunta que eu estou te fazendo deve ter um monte de gente que gostaria de te fazer. O que é presenciar a morte de um paciente que você acompanhou, que você fez tudo, que você lutou, que você empenhou, que você colocou todos os seus esforços, querendo ou não, pelo perfil que você tem, a Raquel tem, por mais que vocês sejam profissionais, acabam colocando um pouco da sua humanidade ali. Porque ninguém é tão frio que não sinta nada. Não é verdade? Existe a diferença de quando você vê uma morte da pessoa sofrendo, uma família extremamente agoniada, um paciente sozinho dentro de uma UTI, a família sem saber o que vai acontecer. Existe aquela morte que a família está junto, o paciente está confortável, ele está totalmente sem sinais de desconforto respiratório, a família está perto, presente, de uma forma mais humanitária. Então, assim, aquela morte com agonia, que vai causar aquela sensação, se eu tivesse feito isso, o filho vai lembrar sempre com uma sensação ruim, vai ter medo de pisar no hospital, isso não é legal. Mas aquela passagem tranquila, perto dos familiares, é uma sensação boa, é uma sensação de que você cumpriu o seu papel, porque nem sempre fazer tudo significa que a pessoa vai curar. Às vezes fazer tudo, você vai entender que a doença está avançando e que você está fazendo o que é necessário para aquela doença. Ou seja, o ciclo daquela vida precisou se encerrar. E ponto. E de uma forma tranquila. E quem manda em tudo e em todos é lá em cima. Sim. Vou te fazer uma outra pergunta antes de passar a palavra para a Raquel. Você também responda se você quiser. Quando eu fui para as faculdades, eu fiz algumas faculdades na minha vida. E as pessoas sempre diziam uma coisa para mim. Sandra, você tem muita sensibilidade com as pessoas, né? Eu tenho muita sensibilidade. Tem coisa que eu vejo que me emociona, eu seguro firme ali, mas por dentro você está chorando, né? E aí a pessoa me diz o seguinte: toma cuidado, porque a faculdade pode tirar de você essa sensibilidade. Ela te traz conhecimento, ela te traz bagagem técnica, ela te prepara para a sua vida profissional, mas pode esfriar os seus sentimentos. Comigo é um diálogo. Entrevistado é vocês, mas é um diálogo. Comigo aconteceu diferente. Eu vejo que apurou melhor a minha visão com relação a muitas situações. Não deixei de ter sensibilidade, mas eu acho que eu aprendi a lidar melhor com isso. Eu acho que... mas no caso da medicina, é um negócio diferente, porque na faculdade de medicina você começa na teoria e então logo você vai para a prática, principalmente nos cursos mais atuais. E aí você está lidando ali às vezes com um cadáver, porque precisa ser estudado. É um negócio forte, impactante. E aí, Jaqueline, você sendo uma moça, uma menina jovem, né? Naquela época, você continua sendo jovem, mas lá atrás, mais jovem ainda, lidando com todos esses sentimentos. Como foi para administrar isso dentro de você? Pelo contrário, eu acho que são escolhas. Na faculdade, não sei se eu sempre quis ser geriatra, então na faculdade eu sempre participei de liga de geriatria e tentei entender um pouquinho mais sobre isso. Então um dos trabalhos que a gente fez na faculdade que eu achei muito interessante foi Meu Médico Não Me Escuta. Para a gente entender a diferença. Por que uns pacientes vão tão bem no tratamento, melhoram, e outros, às vezes, você prescreve o mesmo tratamento e não tem nenhuma resposta? E aí a gente deixou o paciente falar e não fazer tanta pergunta, mas deixar a pessoa se abrir. E aí você percebia que, às vezes, a condição financeira, então o remédio que eu passava para você e para outra pessoa,
cabia no seu bolso, mas no dele não. Às vezes ele tinha medo porque ele não entendia por que ele estava tomando aquele remédio. Então, na faculdade, eu aprendi a escutar um pouco mais as pessoas. Escutar, compreendê-las, ver o medo que elas estão. Então, eu acho que a faculdade me tornou mais humana do que ao contrário. Que maravilha, né? Que bom. Era dom de Deus mesmo, viu? Formar você médica e geriatra para cuidar dos vovôs e das vovós, né? Tanto que, publicamente, eu digo isso, que a partir de agora e de segunda-feira, isso está claro aqui, a doutora Jaqueline é a geriatra da minha mamãe. Será um prazer. Que tem 93 anos, né? E que tem todas as limitações de um idosinho, né? E é uma brincadeira que eu faço com todos os meus pacientes do consultório. E eles sabem que é verdade. Quando faz 100 anos, eu quero no aniversário. Se não for, eu me convido. E eu vou te contar uma coisa. Muitas foram as referências com relação ao seu trabalho, viu, Jaqueline? Que Deus te conserve assim, né, Raquel? Amém, amém. A Raquel, já entrevistei ela num breve passado, não é tão recente, mas foi uma entrevista maravilhosa. Nós falamos sobre a Humanascer, sobre o trabalho que a Humanascer faz, o trabalho que a doutora Raquel Zanguetin, ela é doutora em enfermagem, especializada em obstetrícia, que é, olha só, é o início da vida, e geriatria é o fim da vida. Raquel, que dom também é esse, né? Quer dizer, tá nascendo, pode ser que a Raquel esteja lá, amparando esse novo ser que vem ao mundo. E no final da vida, pode ser que a Raquel esteja lá amparando esse último momento da vida que nós estamos indo embora. É um dom de Deus. E lidar com tudo isso também, Raquel, não é para qualquer pessoa. Bom, Thunder, boa noite. Boa noite. Obrigada por Antes depois. de passar para ela, fiz tanta pergunta, né? Eu até fiquei perdida, que eu falei que eu penso primeiro. Mas a ideia é essa. Na verdade, como eu já tinha te dito, a Humanascer, ela sempre veio para ajudar a assessorar os filhos, né? Então, aquele que cuida. Então, quando a gente fala de criança, de idoso, sempre tem alguém cuidando em todas as fases das nossas vidas. Então, é por isso que a gente chegou lá né, desde mamando até lá encerrando. A gente né? fala popularmente, pessoal, eu vou falar por minha conta e risco, com todo respeito, do mamando ao caducando. Isso. A gente fala popularmente. Eu fiquei pensando se eu falava isso ou não. Não, pode falar. Nós não estamos usando nada pejorativo, não. É colocação... Coloquial, isso é coloquial, né? Né, da cultura brasileira aí. Raquel, você, na verdade, a Humanascer, ela dá estrutura para quem está cuidando de quem está com problemas. E que não necessariamente precisa ser um vovô. Não. Ou uma vovó. Por exemplo, um paciente pode ser jovem, mas que está acamado. Um pós-cirúrgico, por exemplo. Exatamente. Pode ser naquele momento que a mãe precisa de um auxílio nos banhos, né, nos cuidados. Então, às vezes, precisa de um direcionamento técnico para que a gente consiga lidar melhor. E é por isso que a gente vai estar ali. Pessoal, também não vou esconder, não. A Raquel acompanha o caso da minha mãe. Como eu já disse, uma senhora de 93 anos que, né, como qualquer corpo, vai envelhecendo. E a Raquel tem acompanhado minha mãe, acho que já tem quase um ano, né, Raquel? Por aí. Tem acompanhado, tem passado o seu conhecimento. Algumas coisas a gente acerta, outras não, mas a parte dela ela tem feito. Então, precisa, viu, pessoal? Vale a pena. Isso não é gasto, isso é um investimento. E não pense você que com a Raquel é algo estratosférico, não, porque ela tem consciência de que nós moramos no Brasil, estamos em Bebedouro e todo mundo está lutando com a vida, né? Então ela tem consciência disso, viu, Raquel? Você me permita dizer que é uma realidade, né? É bom saber a perspectiva, né? É bom saber o que sabe, Raquel, eu acho que você cobra o que é justo sem explorar os seus clientes, que são, na verdade, os parentes dos seus pacientes. Eu penso que é por aí, né? Eu estava dizendo que a gente não vive sem parceria, né? Aliás, depois no intervalo a gente vai falar um pouquinho sobre a parceria de vocês duas aí. Sem parceria a gente não faz nada. Tem gente que fala assim, arrogantemente, né? Eu
só preciso de Deus e não preciso de mais ninguém. Não. Quem acredita em Deus ou no ser soberano, beleza, a gente precisa de Deus. Mas a gente também precisa da mão amiga do próximo para nos ajudar. E Deus às vezes quer usar aquela pessoa para nos ajudar, para colaborar com a gente. E a gente tem que ter humildade de aceitar. Exatamente. Eu sempre digo, sempre falo pro André, a gente tem que ficar... E o mundo tem pressionado cada vez mais, né, Sander? Para parcerias. Porque ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente já não vê quem que dá certo. Quem entende que precisa ser parceiro. É isso que a gente vê. Por quê? Porque eu não dou conta de tudo, eu não sei tudo, né? E quanto mais conhecimentos eu trago, mais eu evoluo, tanto profissionalmente como pessoalmente. Não, a parceria, essa é uma tese que sempre funcionou. Algumas pessoas e algumas sociedades tiveram e ainda têm um pouco de resistência, que acha que, por exemplo, um profissional generalista tem que fazer de tudo. Eu penso que um profissional generalista, não estou dizendo que ele não consiga fazer, ele até faz, mas ele não faz com perfeição se ele trouxer um parceiro especializado naquilo ali. Exatamente. Né? E são muitos detalhes, né? Cada processo e cada etapa são ricos em detalhes. Então não tem como você saber todos esses detalhes. E quando você faz parceria, é exatamente para isso, né? Sem dúvida. Olha, nós temos aqui várias manifestações. Acabou de chegar no nosso estúdio o esposo da doutora Jaqueline. Você pode falar o nome dele? Marcelo está aqui. Marcelo, seja bem-vindo, viu? Minha vontade era virar a câmera e mostrar vocês dois aí sentados. O Ney e o Marcelo, né? São os esposos aqui da Raquel. Essas parcerias dão certo. Dão certo, né? A gente só está aqui porque essas parcerias dão certo. É verdade. Você sabe que... Deixa elas trabalhar sossegado, né, Ney e Marcelo, tranquilo, sossegado. Aí vocês vão tomar uma gelada, tranquilo, sossegado. Deixa eu ver, esquentar a cabeça. Marido troféu? Eu tô brincando, viu? Todo respeito aí. Olha aqui, vamos ler algumas manifestações. Dalzija Perossi, conhece ela? Muito. Quem que é essa senhorinha? É minha avó. Olha que legal. Boa noite, Jaqueline Perossi, Raquel e Sander Ascencio. Obrigado, viu, dona Dalzija? Dalziza. É mais fácil falar Ziza. Eu já abrevio já. Ziza. Ziza. Dona Ziza, seja bem-vinda. Obrigado pelo seu comentário. Com todo respeito, um beijo para a senhora. Kátia Ferreira de Souza, muito boa noite a todos. Beijo no coração, doutora Jaqueline. Que seja uma noite muito proveitosa a todos nós. Minha esposa, a primeira dama da minha vida, boa noite a todos. Parabéns pela escolha das convidadas. Grande abraço. A Cida, você conhece. A nossa secretária aqui, né, competente Luciana Vecchiato, boa noite, muito feliz por termos uma geriatra que abraçou nossa bebedouro, nossos idosos, gratidão. Existia essa carência em bebedouro. Muito. A Luciana lembrou de algo muito importante. Existe essa carência na nossa cidade. Jaqueline, prepara que você vai trabalhar muito. Marcelo, você prepara que você vai ter que ficar muito tempo sozinho com ela no plantão. Já está acostumado já. Nosso amigo Mário Gomes de Oliveira Júnior está aqui acompanhando. Mário, grande abraço, presidente da CIAB, presidente do grupo, CEO do grupo Pena Verde. Vamos ler aqui o comentário da Elaine Cristina. Somos gratas, eu e a Renata, de recebermos essa linda pessoa que é a doutora Jaqueline. Um ser de empatia e atenção com o próximo que precisamos todos os dias. Aprendemos demais com ela. Obrigado, doutora. Olha, você quer pagamento melhor do que isso? Esses reconhecimento. São meus dois amores, que eu não vivo sem elas. Né? Olha que legal, né? Donila Lopes, boa noite, boas-vindas aqui em Bebedouro. Ana Maria Martinez, Aninha, lá da delegacia, nossa amiga, né? Um abraço, Aninha, escreveu aqui boa noite, colocou... Aliás, Aninha, a sua fã número 1 também, viu? Aninha é um amor de pessoa, já estive entrevistando ela aqui. Nosso amigo Mário Gomes de Oliveira Júnior fez um comentário aqui, ó. Boa noite, meu caro Sander Ascencio, doutora Jaqueline e doutora Raquel. Seja bem-vinda à sua terra natal, agora como profissional da saúde. Acompanho sua trajetória através da sua tia Sanderli, que faz uma propaganda sua sensacional, isso é fato. E também
em conversas com o seu pai, Carlos Alberto. E meu desejo é que você consiga humanizar o atendimento ao paciente idoso. Destacar ainda grande necessidade de se combater o etarismo, principalmente em um mundo dividido e sem empatia. Sucesso em sua empreitada pela vida. Olha que palavra, viu? Parabéns. Obrigado, viu, Mário? Obrigado pelo seu comentário. Você quer reconhecimento público melhor do que esse? É verdade, não é, Raquel? Com certeza. Então, muito bom. André, você me mandou mensagem aonde? No WhatsApp? Você viu como é que é? A gente fala assim durante o programa com o André. Quem sabe faz ao vivo. Mas é assim. Não dá para você esconder aquilo que é... Vamos ver aqui. Aqui. Quem que escreveu aqui é Sanderli Cristina Perossi. Boa noite, Sander Ascencio. Boa noite, Jaqueline e Raquel. Muito bem. Ela escreveu lá na página do Diálogo. Obrigado, Sanderli. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Gente, eu não consigo ler todas as páginas. Eu vou repetir para você. Você quer fazer um comentário aqui para a doutora Raquel e a doutora Jaqueline? Vai no Facebook CWB Comunicação ou no Diálogo CWB Comunicação, que a gente consegue achar o teu comentário rapidinho e eu leio aqui, tá certo? Bom, Raquel, a Humanascer vem evoluindo. Você fez algumas parcerias de telemedicina, que tem funcionado bem, e eu vejo que no trato com os seus clientes, pacientes, né, sua especialidade é dar suporte a quem cuida Exato. de um paciente. Mas querendo ou não, Raquel, você acaba ajudando muito diretamente o paciente também. Para a gente conseguir ajudar, eu tenho que saber direcionar. E para eu saber direcionar, eu tenho que saber diagnosticar. Que cuidado ele precisa. Então, a gente tem que... E aí a gente tem que dar o suporte necessário para poder direcionar corretamente. É importante, porque assim, o que a Raquel... Eu vou falar o que eu entendi, né? Eu penso que a Raquel disse o seguinte, que ela dando suporte para quem está cuidando dessa pessoa acamada, ou esse paciente, ela precisa entender como está o paciente também, até para orientar de forma correta. Sim, exatamente. Isso, né, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que eu precisava orientar a família qual seria a melhor forma de conduzir aquela situação. Então, primeiro eu precisei entender se aquilo era uma emergência, se era uma urgência, que estado estava aquilo, quais eram os cenários para eu poder, então, designar cada etapa e como seria realizado o cuidado e o direcionamento. Para isso, eu preciso entender, para isso, eu preciso ver como está esse paciente e o que ele estava precisando. Então, ali no diagnóstico de cuidado, porque o enfermeiro faz diagnóstico de cuidado, né? Que é uma coisa que, às vezes, as pessoas não sabem. A gente faz o diagnóstico do doente, né? E do cuidado. Então, ali dentro do diagnóstico, o que era necessário? Era necessário um ajuste medicamentoso, então, onde a gente já encaminhou para a nossa geriatra, né, para esse ajuste. Só que eu precisava entender se ele estava num momento de emergência. Então, aí eu preciso saber que ele precisa colher exames, preciso também ajudar a avaliar esses exames, né, porque o enfermeiro também faz isso, e orientar a família como que ia ser dali para frente. Entende? Raquel, você acha que hoje a enfermeira doutora, como é o seu caso, fez doutorado, você acha que ela tem mais liberdade para trabalhar? Porque assim, o que ficou na mente cultural do brasileiro? Salvo o meu engano. Ajudante. Que o médico, só o médico poderia fazer algumas, ou poderia fazer tudo, e a enfermeira era só ou o enfermeiro era só um ajudador. E na verdade não é bem assim. Nunca foi, Sander. Mas ficou assim na cultura das pessoas, na consciência, né? coletiva acabou ficando, né? E hoje já o exercício legal da profissão, ela traz o direito do enfermeiro prescrever até antibióticos, por exemplo, né? Do enfermeiro. Só que a gente tem que entender qual é a função do enfermeiro. A função do enfermeiro é liderar a equipe. Então, assim, quando eu falo de cuidado domiciliar, quem é a equipe do meu paciente? São os familiares, né? Então, é onde a gente entra.
E tem uma frase que eu escutei no meu primeiro ano de faculdade e eu levo para a vida. O médico cuida da doença / doente e o enfermeiro do doente / equipe. Entende? Nossa, é verdade. Então, né? assim, é uma complementação, não são funções que brigam, pelo contrário, são funções que se completam, exatamente. Então, a gente também pede exames, a gente também avalia, só que a gente tem até um certo, para quê? Para aquele cuidado, né? Depois, quem vai diagnosticar a doença e dali como vai ser esse cuidado, aí é o médico. Entende? Então, sabe que recentemente eu entrevistei aqui o Dr. Fernando Piffer, é médico, sim, pediatra, e ele disse o seguinte, eu achei bacana a colocação dele. Ele falou assim: Sandro, o que eu faço sem a minha equipe? Sem os enfermeiros, sem as enfermeiras, principalmente, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico, que ele é cirurgião e ele é pediatra. Eu achei assim de uma grandeza, né, e de uma humildade ao mesmo tempo ele ter dito isso, porque, né, ele reconheceu de que ele não é o único naquele momento. Como ser, ele precisa, né, daquela equipe. E ele falou: Sandro, os enfermeiros, as enfermeiras, a equipe é indispensável durante todo o processo, né? E ele falou assim: nós precisamos, porque elas têm umas práticas que eu não tenho. Exatamente. E eu falo que quem carrega negativamente muito essa carga de ajudante é a falta do conhecimento. Hoje, o mercado está bem escasso de bons profissionais que tenham conhecimentos, embasamentos, né? Então, às vezes, carrega por conta disso. Mas são funções que não precisam uma da outra, assim, de uma forma geral. Para ser médico, eu não preciso do enfermeiro. O enfermeiro, para exercer a enfermagem, não precisa do médico, né? Mas, quando a gente pensa num paciente, numa pessoa, e ela é um todo, né? Ela não é só uma doença. Ela é uma doença e um doente, né? Tudo. E o que eu preciso para cuidar disso? Aí a gente vê que a gente integra as profissões. Sensacional. Você falou que está escasso de profissionais na área de enfermagem. Medicina, está assim também? Jovens que estão se interessando pouco. É o que eu mais senti de Bebedouro para cá. Lá a gente já tinha a cultura de que o paciente era o centro e a equipe se gerava em torno do paciente. Então lá a gente sempre teve uma cultura muito de prevenção. E eu percebo que aqui em Bebedouro foi um dos propósitos de eu e a Raquel ter se encontrado, essa falta que eu senti aqui. Lá a equipe multi é sensacional, porque quando você fala de envelhecimento, você está englobando uma pessoa desde 45 anos até uma pessoa de mais de 100 anos. Então, a gente tem que saber a classe funcional desse paciente, tentar sempre fazer a prevenção. Quando você já pega um paciente mais acamado, porque hoje em dia o pessoal está falando muito de envelhecimento, todo mundo quer saber dicas de envelhecimento saudável, mas era uma coisa que eu sempre me questionava. E aquela pessoa que já envelheceu? Quem vai cuidar dela e como cuidar dela? E sempre foi uma coisa que a gente teve lá em São Paulo, da equipe multi, porque a gente precisa do fono para evoluir a parte de deglutição, a gente precisa do físio para conseguir melhorar o risco de queda, a estabilidade postural, da enfermagem, os cuidados da pele. Então, a equipe multi é sensacional para o paciente. Então, a gente já tinha essa cultura de o paciente ser o centro e a gente rodar ao redor do paciente, e não o paciente ir para vários lugares, que ele acaba se perdendo, a família fica perdida e o cuidado fica mais difícil. Jaqueline, a importância da primeira consulta com o geriatra. Qual a sugestão de idade? Por exemplo, eu já tenho 55. Eu já tinha que procurar um geriatra? Já. André, eu perguntei para a doutora Jaqueline. Gente do céu, eu já vi um caboclo parpiteiro, mas que nem esse aqui. É isso que a gente estava conversando antes. Do mesmo jeito que a gente tem um pouquinho de receio de falar de morte, o envelhecer é algo que também preocupa e a gente tem um pouquinho de medo de falar sobre ele. Qual a idade que é considerada assim? Tô vovó. Envelhecimento começa a partir dos 45 anos. A gente começa as mudanças. Nossa, então a pele, o climatério, a mudança do humor, a gente fica mais irritado. Então, quando você quer envelhecer saudável, que é aquele público que a gente fala que é um PPS, que é uma funcionalidade. Mudança de humor? Sim. Vixe,
eu tô ficando velho, chato pra caramba. Ai, Cida, Implicante coitado. demais, né? No trânsito, então, meu Deus, não, pessoal, brincadeira. Não tô... Mas a gente fica mais intolerante. Fica. Por exemplo, eu vou falar, não vou mentir. Nossa, meu Deus do céu, fala uma besteira perto de mim, eu saio até de perto. Porque não dá. Aí começa o isolamento social. Por isso que é importante começar a tratar antes. Porque quando você já começa a tratar, melhora isso, você tolera um pouquinho mais, é mais tranquilo e envelhece com qualidade. Então, quanto antes a prevenção é melhor. Lógico que depois de uma certa idade a gente vai cuidar das doenças que podem ter ou não, ou tem muitos pacientes com 100 anos que não tem nada, tá melhor do que eu, dando um show aí. André, você perguntou aqui quais os pilares do envelhecimento. O que você quer perguntar? O que você quer dizer com isso? Os pilares do envelhecimento? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente não fala só de doença. Então, a gente tem que pensar no corpo, na alma e na mente. Então, a primeira coisa foi o que eu te falei quando eu fiz faculdade e foi esse projeto. Escutar a pessoa. Então, isso é importante. A gente também tem que ver as doenças da alma. Então, envelhecer bem é ver a pessoa por um todo, não só uma doença. Quando a gente fala de cardio, a gente olha mais o coração. Mas tem outras coisas que podem elevar a pressão, o momento que ele está passando. Então, dar abertura para a pessoa conversar. Esse eu acho que é o mais importante na geriatria. Raquel, o que mais você viu que mata na velhice? Experiência de vivência sua. São várias causas. O que mais mata? Vai, André. Pergunta do André lá. Na verdade, assim, o que mais prejudica, vamos falar assim? Prejudica. André, Porque... fala mata. Porque senão vai falar, meu Deus. Nossa, já está enterrando uma pessoa antes de morrer. Mas a resposta eu dele... me acho nessa, que depois que ela falou, eu já estou no geriatra. Não, mas tem a pergunta dele tem uma resposta. O que mais mata é quando você escuta aquela frase, não tem mais nada o que fazer. Porque matar não significa morrer, é desistir antes mesmo de ter tentado. Exatamente. Então, acho que isso é o que mais Eu ia mata. chegar no prejudica, porque eu acho que eu senti a dor de quando falar a mata. esperança vai-se embora. Vai embora. E o excesso de cuidado, sem direcionamento. Também. Porque, às vezes, tudo eu faço, né? Então, não, ele já tá velhinho. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. O excesso de amor sem um direcionamento correto também antecipa. Às vezes a gente está privando a pessoa de ter uma autonomia que ela ainda não perdeu. Exato. Às vezes não. A maioria delas. A maioria. André, então pode deixar teu pai dirigir à vontade, meu amigo. Aí se ele não estiver colocando em risco ninguém da sociedade, né? E ele mesmo. Pessoal, quem não me conhece, o André é meu cunhado. Eu sou casado com a Cida, irmã dele, que está aqui na nossa audiência. Ele fica pegando no pé do meu sogro. Meu sogro é um jovem senhor, mas ele está em ordem, tá bem, tá tudo bem. Mas está com 70 e poucos anos. Aí eles falam, pode ficar dirigindo muito, não, tomar cuidado. Até agora não teve nenhum indício que ele está dirigindo de forma irregular. Mas você vai junto com ele? Eu estou brincando de uma Você vai forma junto com ele? Às vezes quando ele está dirigindo? Mas não tem risco, não. Aliás, eu percebo que com o envelhecimento dele, ele tá andando mais até prudente. Mais devagar, mais prudente, medo de errar. Entendeu? Então, ele tá andando devagar na rua. Não é, os reflexos diminuem, a visão fica mais curta, a pessoa naturalmente anda mais devagar justamente para não acontecer um acidente. Estou pensando que a reação seja essa, né? Segundo tempo, André? Tá bom, daqui um pouquinho eu já chamo o comercial. Tem mais pergunta aqui, ó. Para quem que eu pergunto essa, hein? Qual é o auge da velhice? Eu vou perguntar para as duas. Depois do comercial, André, qual é o auge da velhice? Vixe, se for analisar por implicância, eu já tô lá. Se for analisar por cabelo branco, eu já tô quase lá. Pessoal, nós estamos brincando, falando de coisa séria, para levar a coisa de uma forma mais leve. Depois do nosso intervalo, a gente vai perguntar novamente para elas aqui, segundo a ótica delas, né, como profissionais, qual o auge da velhice? Fica essa pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui, André, se temos mais alguns comentários. Se você quiser aproveitar o nosso intervalo e mandar um comentário aqui, Facebook, YouTube, CWB Comunicação, eu leio o seu comentário, tá bom? Sai daí não, nosso intervalo é rápido e daqui um pouquinho. Olha, a doutora Raquel Zanguetin, que faz o nosso Momento Saúde, hoje está aqui, mas vai ter o Momento Saúde com ela também.
Vamos lá? Nosso intervalo? Não sai daí não, a gente já volta. Maio é um mês de várias comemorações. Dia do Trabalho, 142 anos de Bebedouro e o Dia das Mães. O comércio de Bebedouro está repleto de grandes ofertas durante todo esse mês. Você é empresário? Associe-se à SIAB e usufrua de muitos benefícios e oportunidades. Campanha Maio Festivo à SIAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Sou a doutora Sabina. Estamos aqui no programa Diálogo com Sandra Ascencio. Nesta sexta-feira, vocês não podem perder nosso Direito Sem Dúvida, a partir das 20 horas, pela CWB Comunicação. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você se sente sobrecarregado, sobrecarregada? Buscando mais equilíbrio e leveza na sua vida? Conheça o método Compartilhar, uma jornada transformadora para resultados rápidos de limpeza, equilíbrio e elevação energética. Desperte seu potencial, harmonize seu corpo e mente, sinta a diferença em seu bem-estar de forma profunda e duradoura. Transforme a sua vida com o método Compartilhar. Agende comigo sua sessão hoje mesmo. O Laboratório Dr. Schuit segue o seu legado de sucesso há quase 40 anos. Cada vez mais moderno, tecnológico e online, acompanhando a evolução em processos onde cada vez mais a confiabilidade e a rapidez são necessárias. Em amplas e modernas instalações, na Avenida Ralph Urquim, número 661, no centro, em Bebedouro, interior do estado de São Paulo, toda a equipe está pronta para atender e acolher a todos com profissionalismo, humanização e competência. Fone WhatsApp 17 98162 2300. Laboratório Dr. Schuit. Confiabilidade, humanização e competência. Seu momento delícia começa aqui, com Forno Paulista. Salgadinhos congelados, Forno Paulista. Rápido, prático, saborosos a qualquer momento. Olha como é prático, você leva ao forno por 10 minutos a 180 graus. Crocantes, quentinhos e irresistíveis. Momento delícia Forno Paulista. Encontre nas melhores lojas. Além da praticidade dos salgadinhos Forno Paulista, temos nossa linha de confeitaria. Visite nossas redes sociais. Muito bem, estamos de volta no nosso diálogo, nosso bom diálogo. Olha, é o seguinte, estamos servindo aqui para todos os nossos convidados, seus esposos também, seus maridos estão ali, pão de queijo e Carolina, produtos Forno Paulista, né? Assim como passou agora no comercial aí, nós temos também os salgadinhos, né? Do Forno Paulista que você consegue
deixá-los prontos assim, bem rapidamente. Se você quer fazer uma festa, um happy hour, use os produtos Forno Paulista. Carolina Forno Paulista, que eu estou comendo aqui, ó. Pão de queijo Forno Paulista, muito bom mesmo. E olha, é produzido aqui em Bebedouro e daqui roda o Brasil inteiro e já está sendo exportado. Produtos Forno Paulista, orgulho da nossa cidade. Vamos voltar ao nosso diálogo, o nosso bom diálogo. Agora nós vamos falar um pouquinho aí calma. Pera, André, você está nervoso, calma, fica apavorado, não. Pera que eu vou voltar aqui. É que ele tem que me ajudar, eu já estou na idade da geriatria, né? Quer que eu pergunte de novo, André? Qual o auge da velhice, na visão de vocês duas? André, eu sempre tento ver o lado positivo. Então, se você me perguntar disso, eu acho que, para mim, o auge da velhice é quando você para de ter o medo e começa a viver. De se importar com o que as pessoas vão pensar, com tanta opinião dos outros, começa a realizar seus sonhos, colocar eles em práticas. Então, para mim, o auge da velhice é isso. Quando você deixa um pouquinho o preconceito de lado e começa a viver, ser dono da sua própria vida. Ou seja, quando a gente realmente decide ser feliz. Sim. Solta um pouco as amarras. Como você disse, não está preocupado que os outros vão achar ou deixar sair. Eu quero ser feliz. Estou fazendo o que é bom. É algo que está me fazendo bem para minha família, está me trazendo bem-estar, não é nada prejudicial. Esse é o auge da maturidade, que cada um interprete também pode ser a velhice. Para você, Raquel. Eu concordo plenamente com isso. Se a gente tivesse que pegar alguma... Eu estava aqui pensando até, falei assim, não pode ser quando começa a ficar muito crítico, porque senão meu filho de 10 anos já está no auge da velhice. Então, assim, eu acredito que o auge é esse mesmo. Quando você se aceita, porque eu penso que a velhice é algo muito difícil de aceitar, né, Jaque? Eu não estou aceitando que eu estou chegando perto dos 40, que daqui 5 anos eu já tenho que marcar consulta com a Jaque. Eu não estou aceitando muito isso, não. Mas quando a gente aceita, né, e consegue trazer isso de uma forma leve e uma forma que a gente olha e fala, caramba, o que eu construí? E agora também não me importo mais. Agora eu quero do meu jeito, não vou me importar mais com o que os outros pensam. Eu acho que é isso mesmo. Sabe que eu vou contar uma coisa para vocês. Tem hora que eu me paro pensando assim, como o tempo passou rápido, demais. Eu, às vezes, lembro do nascimento das minhas filhas. Eu tenho já filhas com quase 30 anos. E assim, 30 anos passou rápido demais. Na correria da vida, na necessidade de criar uma estrutura melhor para você amparar a sua família, na labuta que todo mundo tem, cada um dentro do seu perfil, a vida passa muito rápido, né? Quando a gente fala eu tinha 25 anos, falei assim, nossa, até eu chegar nos 50, que vai levar muito tempo, o quê? Voa, né, Marcelo? Não passa? Hein, Ney? Há tempos atrás a gente tinha 18 anos. Daqui a pouco você tem 30, daqui a pouco você tem 40, 50 e a vida passa muito rápido. E fica ecoando aquela musiquinha do Natal, né? O que você fez, né? Não, é interessante que quando eu me caio nessas reflexões de entender que já envelheci, estou 55 anos, daqui a pouco tenho 60, daqui 15 anos, que não é 30, eu tenho 70. Mais anos eu tenho 90, né? Daqui a pouco tchau, gente, estou indo embora e vem vindo gente nova por aí, né? É duro a gente encarar isso, mas é necessário encarar. E com leveza. Com leveza. O que eu procuro fazer quando eu me deparo com esse tipo de situação? Não parar e pensar muito, não, né? Olha, do mesmo jeito que eu estou envelhecendo, a humanidade inteira está envelhecendo. Exato. Uns estão um pouco mais à frente, outros estão no mesmo tempo que eu e outros estão mais atrás, mas está todo mundo envelhecendo. A gente nasce para envelhecer, né? Exato. Esse é o propósito. Nasci porque se a gente hoje, não envelhecer amanhã... é porque morreu antes.
Não é? É Meu isso. Deus do céu. O que se perde na velhice em relação à mocidade? Depende muito de como, foi o que eu te falei da conversa. Então, se você vai estruturando, quase nada, que você já está definido o que você deseja. O que, se você não conversa sobre isso, você perde, eu acho que é o mais importante da vida, que é a sua autonomia. Eu acho que isso Autonomia, vem. né? E as também pessoas ia responder confundem O isso. direito muito. de ir e vir, de tomar as suas decisões. Porque chega um momento da nossa velhice ou das nossas necessidades que a gente deixa de ser dono de nós mesmos. Por isso que é importante um direcionamento correto, porque aí não fica tão perceptível isso. Fica com algumas limitações, óbvio, né, que são necessárias, mas não fica com essa sensação, né, já que de, nossa, perdi, agora meus filhos que mandam em mim, agora eu não posso mais fazer nada, agora tudo que eu... Sabe aquela coisa que a gente recebe muito, né, quando vem um peso, e a gente entende, né, que é um peso grande para quem está cuidando. As pessoas, elas acham que elas têm que assumir aquela responsabilidade. É um peso para quem está envelhecendo ou já envelheceu, né? Olha, nós temos aqui mais manifestações. A Nilva de Souza, a Jaqueline é uma gracinha. Ela cuida da minha mãe, Nair. Olha que bacana. A Sanderli também fez o seu comentário. A Aninha, Ana Maria Martinez também. Bom, conta aí pra gente agora como é que a Raquel, doutora Raquel e a doutora Jaqueline se conheceram. Eu sempre falo que a vida une propósitos. Quando eu cheguei em Bebedouro, ninguém sabia o que era geriatria. As pessoas perguntavam muito: o que é geriatria? O que geriatria faz? Geriatria é o pediatra do idoso, e isso mexia muito comigo, porque quando você coloca pediatria, você já tira a autonomia da pessoa ali. E não, a pessoa não envelhece e se torna criança. Pelo contrário, ela quer envelhecer e continuando mandando na vida dela e seguindo em frente. Então, faltava as coisas que eu desejava aqui. Gosto de atender todas as idades, mas nunca neguei que minha paixão é as pessoas mais idosas. Em São Paulo, a gente fazia parte de um projeto que era de cognição e tinha essas dúvidas. E os pacientes acamados? O que tem para esses pacientes? Quando o paciente ele sai de alta, qual que é o plano terapêutico? Porque saiu de alta, a família fica... E agora? Porque quando você interna, você perde massa muscular, você fica mais debilitado, ele demora um pouquinho mais para andar, ele precisa de cuidados, às vezes sai com sonda, como manusear essa sonda. Então, a família estava um pouquinho perdida. E eu não conhecia quase ninguém em Bebedouro. Raquel, maravilhosamente, apareceu no consultório e eu falo que uniu propósitos, porque ela também tinha a mesma visão que eu, para esses pacientes que precisavam de mais cuidados. Foi que a gente sentou e conversou e criou esse projeto de acompanhamento, que eu acho que é o mais importante, de conseguir acompanhar esses pacientes e as famílias também. Foi numa ação de divulgação. A gente fazendo uma ação de divulgação, eu tive a ideia de visitar alguns consultórios. E o meu foco era ir no consultório da geriatra, que estava em Bebedouro, que era a primeira, porque eu acho que eu cheguei a comentar aqui da outra vez que esse era o meu desejo, né? De ter no conforto do lar, da gente conseguir ter do começo ao fim, sem precisar toda hora deslocar para o pronto-socorro, e aí depende de ambulância, e aí, enfim, né? São muitos problemas. E aí eu entrei no consultório da Jaque, foi bem rápido, porque ela estava com a fila de espera lá, mas depois eu recebi uma mensagem: podemos tomar um café? Eu falei: glória a Deus. Aconteceu o que eu queria. Porque muito tempo, tanto é que quando a gente fez aquelas parcerias com a telemedicina, era para a gente conseguir dar um suporte ainda no domicílio, né? Para fazer, só que ainda faltava aquele acompanhamento de perto, aquela consulta de fato, aquela troca em tempo real de, olha, eu estou pensando isso, não, que nem hoje, né, aconteceu. Então, toda a orientação que eu dei, a hora que ela me mandou o áudio, ela pensou igualzinho, a mesma forma de pensar. Na mesma linha de raciocínio. Na mesma linha, entende? Faltava isso. E aí a gente tomou esse café e ela falou para mim: olha, eu sinto essa carência, né, de ter parceiros, de ter essa forma de trazer, de, como ela disse, colocar o paciente no centro e a gente rodar ali. Não precisar ficar assim: ah, não, peraí, agora ele precisa do fulano, agora ele precisa do ciclano. É complicado, viu? O paciente idoso e acamado, às vezes, como é o caso da minha mãe, para você
essa mobilidade, leva para cá, não é fácil. É um negócio complicado, é difícil. Isso desgasta. E o paciente é dolorido, E quando você tem tira os ele da ossos rotina, fracos, piora. a pele fraca, é complicado. Desgasta a família, desgasta o Você paciente. tem medo de você pegar, você não sabe se você vai pegar, você quebra o osso da pessoa. E uma coisa que antes de conhecer a Raquel estava acontecendo muito, eu pegava um paciente que saiu da internação, 2 dias depois ele estava internado de novo, porque ele saiu da internação sem a orientação. Então, se ele internou por uma broncopneumonia e ninguém orientou ele o que é espessante, como ele tem que dar comida para familiar, a posição que ele tem que estar para ofertar, qual é o tipo de colher, ele vai voltar a broncoaspirar. Se ele está secretivo, se ninguém começou com nenhuma medida para secar, ele vai voltar a broncoaspirar. Então, eu via que o paciente internava novamente muito rápido. E tinha aquele ciclo de reinternação, e quando você interna, você torna o paciente mais sensível às bactérias, chance de pegar uma infecção hospitalar é doloroso. Você deu alta para ele, mas quando ele retorna para o ambiente hospitalar, ele vem doente de novo. E a família insegura. Exatamente. E assim, as causas que mais atingem e chegam a matar mesmo os idosos, elas são parte de uma evolução também. Por exemplo, que nem ela citou agora uma broncopneumonia. Muitas vezes é da broncoaspiração que ele faz, da forma de engolir. Quando você fala broncoaspiração, em vez do líquido ou do sólido ir para o estômago, vai para o pulmão. Vai para o pulmão, E não é só porque exatamente. a própria saliva, que a gente A esquece, própria saliva. é que Isso. com a fase avançada do quadro, a gente perde a capacidade da deglutição. Então, muitas vezes o paciente ele fica com o líquido, com a saliva parada na boca e ele não lembra que ele precisa deglutir. A gente fala, no intervalo entre a fala, a gente tem o reflexo da deglutição e isso vai ficando mais debilitado. Por isso, também não só a orientação com a comida, mas também com a higiene bucal, ver se está secretivo ou não. Essas medidas são importantes também para evitar um novo risco. Não que isso não vai fazer o paciente broncoaspirar. É o que eu sempre falo para a família. Não é porque existe uma doença neurodegenerativa, quando a gente fala de demência, que a gente não tem mais o que fazer. A gente tem sempre o que fazer pela pessoa. Às vezes, para a doença está ali, ela vai continuar ali. Exato. Mas por trás de cada doença existe uma pessoa e uma família sofrendo. Porque imagina só, ele vai internado, ele fica exposto, ele vai internado por uma pneumonia. Aí ele fica exposto a vários outros vírus, várias outras bactérias e trata a pneumonia. E aí ele tem alta. E aí por que deu essa pneumonia? Porque muitas vezes o líquido está indo lá para o pulmão. E aí ele vai voltar com pneumonia novamente, e cada vez que ele interna novamente, ele vai... torna a se expor a esse monte. Exatamente, e a gente vai perdendo a capacidade daquele corpo de conviver naquele processo de saúde e doença. Então, o que falta? Falta acompanhamento domiciliar, falta a orientação da família, acompanhamento dele depois da alta hospitalar, que a pós-alta é algo... A informação, eu acho que é a base de tudo, né? Claro, acompanhamento, estar ali, mas assim, a ignorância, quando eu falo ignorância é por desconhecer informação correta, na hora certa e do jeito certo, é a causa de muitos problemas. Uma coisa que me cortava muito era eu chegar na casa do paciente no pós-alta, por exemplo, e ele falar assim, mas o médico falou que não tem o que fazer porque ele não engole mesmo mais direito. E aí é o que a Jaque está falando. E aí as orientações? Existem coisas para a gente fazer por ele. A gente não vai, muitas vezes, conseguir retornar a capacidade dele de deglutir, mas a gente pode melhorar essas consequências. E isso eu preciso estar acompanhando, eu preciso estar observando, indicar qual é o espessante correto, né? Indicar exercícios que as pessoas que ficam, cuidadores, podem estar fazendo para fortalecer. Enfim, tem uma gama de coisas que a gente pode prevenir as principais causas de morte, por exemplo. O nosso organismo, ele tem uma tendência a repelir vírus e bactérias ou a contrair. Explico por quê. Ambiente hospitalar. A gente vê, eu pelo menos já presenciei ambiente hospitalar, um hospital que é sério, que trabalha direitinho, está toda hora limpando, passando produtos e líquidos lá para combater essa... Mas você acha que mesmo fazendo tudo isso, o ambiente fica contaminado mesmo assim? Por causa da frequência de pessoas doentes que estão passando por ali? A bactéria fica lá.
mesmo limpando, lavando, usando Você produto? limpou tudo, mas o mesmo médico que passou lá no quarto 13, no quarto 45, ele está com o mesmo sapato. Concorda comigo? Não é só, eu falo, não, eu usei um exemplo médico, mas não é só entendi. ele. Então, assim, são coisas que não dá pra gente impedir. Então, a contaminação, e muitas vezes as bactérias já estão multiresistentes e elas ficam no lugar, no local, no ambiente. Você pode, mesmo porque a literatura mostra pra gente que a desinfecção, que é essa limpeza, ela dura 30 segundos. Meu Deus. E às vezes o paciente E eu ele já vi é as moças colonizado. da limpeza limpando e lavando, e passa produto, e repete produto de novo. E olha, falta de limpar, pelo menos no que eu vi. Não é limpeza, né? Porque nós estamos lidando com questões invisíveis. E para pensar, se esse idoso, né, ele já tem imunidade um pouco mais comprometida, né, o corpo está fragilizado, os nutrientes não estão sendo absorvidos às vezes da maneira correta, né, porque ele não está em acompanhamento com a Jaque, então, né, não está absorvendo as vitaminas. A Raquel não está acompanhando. Não está lá as cuidadoras não estão sendo orientadas da forma correta de alimentação, né, tudo mais. E aí ele chega lá já com essa imunidade. Por mais que o corpo tenha essa tendência natural de se limpar, de repelir, não tem como, vai acontecer. Né? Então, quanto menos a gente levar para o hospital, melhor. Melhor. O que a gente pode, e é aí que nasceu o nosso projeto. Sim. O que a gente puder resolver em casa, nós vamos resolver em casa. E aí, para você pensar, nós temos uma equipe completa. Nós temos enfermeiro capacitado, médica capacitada, profissionais especializados. O que a gente não poderia resolver em casa? Talvez uma grande emergência, né, que necessita, às vezes, de questões de UTI, sei lá, alguma... Mas, fora isso... mas ele está com pneumonia. Dependendo, a gente consegue resolver em casa. A gente consegue fazer a aplicação da medicação endovenosa. Então, a gente consegue realizar tudo. Sem precisar levar ele para o hospital e se expor a essa contaminação natural lá. É porque não é só contaminação. É quando você tira o idoso do ambiente natural dele, por si só, ele já entra no quadro de delírio, que a gente fala. Então, ele fica mais confuso, ele fica mais desorientado. Aí, o que acontece? Você vai precisar sedar. Aí, quando você seda, ele vai parar de comer. Então, ele vai ficar mais sarcomélico. Vai perder a musculatura. Não vou sedar. Aí acaba fazendo contenção. Ele fica mais agitado. Então, quando você leva para o ambiente hospitalar, por mais... por uma doença tranquila que seja, ele vai mudar a rotina dele. E isso, por si só, já vai fazer com que ele tenha mais desgaste. Então, se ele está em casa, ele está no ambiente dele, com as pessoas que ele conhece e tendo todo o cuidado que ele precisa. Isso vai evitar outros processos. Desgaste familiar. E sem contar que num processo de emergência, o que o profissional emergencista tem condições ali? De tratar a emergência. Mas essa emergência, ela veio de uma base, ela tem uma raiz. E ela tem complicações colaterais. Certo? Ele não vai... É impossível tratar isso ali. Agora, em casa, no domicílio, é um único paciente. É uma equipe inteira olhando para um único paciente. É verdade. Não tem concorrência de tempo com outro paciente. Não Sem tem. contar que o nosso intuito é prevenir que ele também precise ir para um hospital. Exato. Porque a prevenção, ela faz com que essas gravidades, essa fase mais crítica se torne menos frequente. Tem vários pacientes que você estrutura a rotina dele e muda completamente. Até na própria casa. É tão verdade, porque em alguns momentos... minha mãe esteve comigo na minha casa e em alguns momentos ela esteve e está na casa da minha irmã. E eu percebo que quando eu levei a minha mãe, por exemplo, para minha casa, e no ambiente que a minha mãe sempre viveu, foi no ambiente com a minha irmã, né? Sempre ela viveu ali, mais com a minha irmã, por ser filha mulher, ela se apegou mais à minha irmã. Sim. Ali, né? Quando levei para minha casa, com todos os cuidados, com toda a paciência, com todo o carinho, mexeu com o humor dela. Mexeu. E eles param de comer. Não estou aqui, eu quero ir para minha casa. E eles param de comer. Porque lá é o lugar que ela se sente acolhida, é o lugar de conforto. Na memória dela, ali é uma sensação de que eu estou confortável. Então, ela relaxa, ela fica mais tranquila. Por isso que esse propósito é tentar fazer o máximo possível em domicílio. Que ela é uma sensação de acolhimento. Você acha que mesmo numa situação, eu vou falar um termo pesado, mas eu acho que a nível de medicina é o que se aplica. Numa situação de demência,
Demência não é nenhum desmérito para ninguém, não. Eu entendo que é um momento que a pessoa vai perdendo a lucidez. Está ali entre a lucidez e a não lucidez. A demência é a perda da capacidade funcional. Não necessariamente ela começa com a memória, porque existe outros tipos. Existe a vascular, a frontotemporal, o Lewy. Então, é a perda da capacidade funcional. Aquela pessoa que fazia algo sozinho e hoje precisa de ajuda. Então, não é só a memória, porque a memória ela pode vir do sono. Se você não dorme bem, você fica mais esquecido. Então, não é só a alteração da memória, é a parte da capacidade funcional. O paciente que está com um lapso de memória, problema de memória, ele percebe que tirou ele do ambiente dele? Sim, principalmente os que têm mais estudos. Percebe? Muito. Mesmo ele não lembrando da casa dele. E olha o que acontece. O idoso, principalmente durante a demência, ele perde a capacidade de se comunicar com aquilo que ele está sentindo, né? Então, tudo para ele é uma sensação diferente, é uma sensação estranha. Então, ele não vai conseguir falar para você assim, às vezes consegue, né? Mas a maioria das vezes, estou num lugar estranho e não estou me sentindo confortável. O que ele vai fazer? Ele vai agitar, ele vai gritar, ele vai delirar muitas vezes. E aí a gente fica perdido se aquilo é uma piora da doença, e muitas vezes é porque a gente mudou ele de lugar. Ou ele pode ter o contrário, um delírio hipoativo. Aquela pessoa que você chama e ele só quer ficar dormindo. Não para de comer, né? Assim, até de fazer as necessidades. Ele para. Meu Deus. E por isso que tem que ter conhecimento. Porque senão você acha que está fazendo o melhor para o seu ente querido e às vezes não está fazendo o melhor. E sempre os sinais de delírio pode ter um quadro infeccioso ou uma mudança da rotina. Exato. Que é o que pode estar acontecendo com a minha mamãe neste momento. Essa alteração de comportamento dela pode ser, por exemplo, uma infecção urinária. Pode. O idoso, muitas vezes, quando a gente fala de infecção, é uma coisa que eu tento tratar, explicar aqui. Não é porque a gente no exame de urina veio infecção que ela está com infecção. A gente pode ser colonizado. Então, o exame de urina é uma coisa que eu não peço de rotina. Eu peço quando ele muda o comportamento. Então, essa mudança do comportamento pode ser uma infecção urinária, pode ser uma broncomioma, e é uma forma dele manifestar, porque ela não vai conseguir dizer que está doendo para fazer o xixi, que está com aquela sensação de ardor. Ela vai mudar o comportamento e isso é. A máquina humana, ela é maravilhosa, né? Mas com o envelhecimento ela vai perdendo um pouco as suas referências, é isso? Corpo humano. Teoricamente, a pessoa mostra para você sinais de que aquilo não está bem, que não está agradando pelo comportamento dela. Bom, e essa parceria, deixa eu olhar o nome aqui para falar certo. Peraí. O nome certo dessa parceria. Projeto JIR Vitaicare. Ficou bonito esse nome. Ficou. Vitaicare. Vitai vida. Isso. Care. Né? Cuidado com a vida. Cuidado com a vida. J de Jaqueline, R de Raquel. Tudo no conforto do seu lar. Ficou bem criativo, né? Bom. Quanto tempo faz que esse projeto já está rodando? Pouco tempo que a gente faz. Na verdade, esse projeto já está rodando no nosso coração há muito tempo. Mas efetivamente está fazendo 2 meses, nem isso, né? Nós estamos estruturando tudo e ainda pedindo que as pessoas conheçam isso, porque principalmente o bebedouro, Sandra, a gente tem uma cultura muito grande hospitalar. Tudo é hospital, tudo que daria para resolver. Às vezes não precisa, leva para o hospital. Isso sobrecarrega a ponta lá, o hospital. Então, aí depois as pessoas reclamam dos erros, da falta de atenção dos profissionais. Mas como que esses profissionais vão lidar com tanta gente, com coisas às vezes, né? Então, isso traz para a gente essa necessidade de mostrar para as pessoas que nem tudo vai se resolver lá. E muitas vezes é melhor se resolver antes. E aí as pessoas vão perguntar assim, mas isso deve ser muito caro. Já é cientificamente comprovado que quando a gente previne, é mais barato do que a ação. Não, a manutenção preventiva de qualquer
situação na vida, ela sempre foi mais barata do que a corretiva. Exatamente. Mas ainda não tem tanta essa cultura de prevenção. A gente tem outras partes, mas para a geriatria nem tanto. Como você falou, seu sogro começa a andar um pouquinho mais devagar. Mas o andar mais devagar também pode estar associado com sarcopenia. Então, como que está esse andar dele? A velocidade de marcha, a força palmar, a circunferência da panturrilha. Então, a geriatria, ela olha por esse todo. Como é que chama o nome que você disse? Sarcopenia. Sarcopenia? O que é isso? É a perda da musculatura. Quando você vê que a pessoa está começando a levantar com mais dificuldade da cadeira, está tendendo mais para o ladinho, andar mais devagar, já é sinal de aumento de risco de queda. O aumento de risco de queda pode levar a uma fratura e uma internação hospitalar prolongada. Diminuição da musculatura, perda de musculatura, fica mais fraco. Sim. E aí, só que o osso continua sendo o mesmo, ele está lá. Ou seja, você perde massa muscular, você fica mais fraco e mais suscetível a quedas. Sim, e uma queda no idoso que pode ter um quadro de osteoporose, ele pode vir acompanhado de uma fratura. E a gente sabe que uma fratura, a maioria dos casos pode ser cirúrgico, se for uma fratura de fêmur, a internação vai ser mais prolongada, ele vai ter que passar pela reabilitação e todas as complicações. Todos os riscos de centro cirúrgico. E o mais legal desse projeto é que a gente tem tanta credibilidade nisso, no que nós estamos falando para você, que ele vai mostrar. Então, o nosso acompanhamento, ele vai mostrar, vai ser tudo medido, vai ser tudo referenciado no início, e aí no retorno desse paciente a gente vai conseguir mostrar efetivamente com gráficos, com aplicações, às vezes, por quê? Porque quem está todos os dias não percebe às vezes a evolução, né? Exato, não percebe. Nossa, olha como ele estava, que nem ela está falando, a velocidade de marcha. Que ponto que isso é normal, vamos dizer assim, né? Comum dentro daquela idade, daquele processo de envelhecimento, e o quanto isso pode estar associado a uma complicação que pode levar a outras questões maiores. Só no nosso acompanhamento você vai saber. Andrezinho, pode falar. Momento Saúde com a doutora Raquel Zanguetin. Então, ela está aqui ao vivo, mas você vai assistir também o vídeo dela. Certo? Achou aí, Michel? Temos mais momentos também hoje, André? Certinho. Amanhã, sexta-feira, deixa eu falar a grade aqui da programação da CWB. Segunda-feira começou um programa novo que é o Bate a Sopra com a Gisele e a Lucília, tá certo? A Lucila. Assistam, vocês vão gostar. Elas são gente boa demais, pessoa do bem, papo bacana. Bem legal. Quarta-feira, Equilíbrio e Saúde com o jornalista e terapeuta Renato Oliveira, tá certo? Assim que você vai trazido aqui vários profissionais, né? Muito bom programa, sempre com bom conteúdo. Na quinta-feira, tem eu aqui, Sander Ascenso, sempre aprendendo com os meus entrevistados. E na sexta-feira, e é sempre às 20 horas, sempre a partir das 20 horas. Na sexta-feira, que amanhã, tem aqui a doutora Sabina Lima com o direito sem dúvida, tá certo? Tudo sobre o direito. Venha e aprenda sobre os seus direitos. Você sabe que tem muito brasileiro que sofre porque não conhece os seus direitos. Então assista aqui com a doutora Sabina, você vai gostar. Tá no jeito aí, André? Então vamos lá, nosso Momento Saúde com a doutora Raquel Zanguetin. Momento Saúde no diálogo com Sander Ascencio. Uma Nascer Mais Home Care, com Raquel Zanguetin. Você sabia que complicações graves que levam idosos à internação, como a pneumonia, pode estar associado à forma dele engolir? Pois é, conheça agora sobre a disfagia com a doutora Jaqueline Perossi. Você já ouviu falar sobre disfagia, a dificuldade da deglutição, seja ela de líquidos, alimentos e até mesmo a própria saliva? Ela pode se manifestar como engasgos frequentes, tosse ao deglutir e até mesmo aquela sensação de que a comida está parada na garganta. No vídeo a seguir, podemos fazer a comparação de um paciente com a deglutição normal, sem sinal de disfagia, em relação a um paciente com disfagia. Então, se você está tendo algum desses sintomas, procure um médico para conseguir verificar qual é esse grau de disfagia que você tem e também a fonoaudióloga, que ela vai conseguir orientar você sobre reabilitação e até mesmo o uso de espessantes. Temos 3 consistências, a néctar, mel e pudim.
E atenção, quando a gente não trata isso, não investiga, o paciente pode evoluir para um quadro de desnutrição e até mesmo aumenta o risco de broncopneumonia. Por isso, é tão importante o segmento com o geriatra para solicitar os exames adequados e com a fonoaudióloga. Se você está tendo esses sintomas, me conte. Conheça agora o nosso atendimento 100% domiciliar, propósito de não só atender, mas acompanhar e prevenir, especialmente os idosos, e o melhor, 100% em casa. Momento Saúde no Diálogo com Sander Ascencio. Uma Nascer Mais Home Care, com Raquel Zanguetti. Muito bem, estamos de volta no nosso diálogo. Bom diálogo, hoje eu estou aqui entrevistando a doutora Jaqueline Perossi e a doutora Raquel Zanguetti, tá certo? São profissionais da área da saúde. Jaqueline é médica, geriatra, cuida dos vovôs e das vovós, né? E a doutora Raquel Zanguetti cuida de quem está precisando de algum momento de atenção, tá certo? E elas têm um projeto que é um trabalho em comunhão das duas, né? O trabalho de enfermagem, a Raquel já tem um know-how em atender pacientes, sejam vovôs ou não, que estão em ambiente domiciliar, né? E a Raquel já tem acompanhado famílias, dado estrutura para quem cuida de pessoas assim e acaba cuidando da pessoa também. Agora, com esse projeto, soma-se o trabalho da Jaqueline, que é geriatra, que eu acho que veio agregar muito, né? Porque isso ganha-se tempo, agiliza os processos. Quais os serviços que o projeto JIR Vita Care oferece? A gente tenta trazer como um todo, assim, até a parte, você estava falando de até a parte de documentação. Então, se a familiar precisa de curatela, algum laudo médico sobre a doença, a gente tenta fazer a parte do acompanhamento também dos exames mensais ou a cada 6 meses que precisa, a parte do cuidado da higiene da boca, a saúde dos pés, a gente tenta ter tudo. Então, a gente tem físio, nutrição, enfermagem, médico, tudo que o paciente precisa. Coleta domiciliar de e análise desses exames, né, dentro do projeto. E esse acompanhamento que ela mencionou, onde a gente vai instruir todo o processo, toda a família em tudo que eles... Exemplo, plano de saúde. Muita gente não sabe que pode, com um relatório, ir lá tirar a facial do idoso para facilitar. Fazer as coletas, fazer as consultas, pegar alguma referência para esse idoso, a curatela que facilita a vida dos familiares absurdamente, né? A curatela, pessoal, quem está assistindo, é como se fosse um documento, não é uma procuração, mas alguém da família passa a ser o curador, como se fosse o responsável jurídico daquele idoso, daquela pessoa que está acamada naquele momento, não necessariamente o idoso. Às vezes você pode ter a curatela de um jovem que está acidentado, está acamado. Exato. Por quê? Porque às vezes ele não consegue sair dali para assinar um documento em algum lugar. E no banco, por exemplo. Ele tem que ser representado por alguém, né? E vocês fazem esse trabalho de providenciar essa curatela. De orientar, então, fazer isso é bacana, porque querendo também. ou não, é uma área burocrática administrativa, mas que envolve a área da saúde. E outra coisa também, a gente avaliar também a casa, como que está o ambiente, se o ambiente é seguro ou não, as modificações simples. Às vezes a família já tem alguém que presta os cuidados, mas não tem uma orientação. Então a gente tenta sempre separar tudo por horário, deixar por cor, para facilitar o dia a dia daquela pessoa mesmo, tentando preservar sempre a autonomia dela. Piso, suportes, por exemplo, no banheiro para a pessoa tomar banho quando segurar. Dispositivo de imagem. Aí a gente tem a nossa visita do nosso técnico de segurança do lar, Vianney é o Ney. Nascimento. Muito bem. Ele faz uma vistoria, depois ele emite um relatório com fotos. Precisa de ver, Não, isso você falou certo, porque, por exemplo, uma pessoa que, sendo idoso ou não, mas que ele tem alguma dificuldade de locomoção definitiva ou temporária, se ele andar dentro de uma casa cheia de ponta, com enrosco, com tapete, com piso,
com um degrauzinho vai se matar de novo. E o que mais tem em casa de vô e de vó é tapete, né? Nossa, tapete e degrauzinho. Bibelô, meu Deus do céu. Sapatos também a gente orienta, o tipo de calçado ideal. Sapatos e chinelo solto pelo corredor, pela casa. São coisas que a gente não dá a devida atenção. Em casa eu fico sempre pegando no pé. Ó, tira o chinelo, põe num canto. Não deixa no corredor, não. Porque eu mesmo vou cair com isso aqui. Eu pego no pé, põe no canto, tirou o chinelo, põe no canto lá. Mas não é só o fato de colocar no canto, também tem sapatos apropriados. Tem sapatos que o idoso vai cair com mais facilidade. Então a gente olha também o tipo de calçado também. Isso é importante. Um calçado que tenha mais aderência, né? Tem a seja mais seguro para ele andar. Que não vai sair do pé dele quando ele andar. Tem um vídeo, eu lembrei de um vídeo que eu vi no Instagram esses dias, que perguntaram para um ortopedista o que mais ajudava ele. Ele falou chinelo. E exatamente por isso, porque as fraturas e as quedas dos idosos, muitas vezes é verdade. Você sabe que eu tenho um amigo que é ortopedista. Ele disse uma vez para mim, Sandra, você pensa que as fraturas acontecem, trânsito. O trânsito tem um índice relevante de fraturas. Mas o acidente doméstico é o campeão de audiência. É verdade. Como? A mulher, principalmente as donas de casa, não fazem isso por maldade. É raciocínio de quem não conhece profundamente, né, as situações. Compra um sapatinho, um chinelinho novo para ela sair. E pega o chinelinho mais usado que está gasto para fazer a faxina em casa. Aí está o perigo. Tinha que ser ao contrário. O que tem que ter aderência é o que ela está trabalhando, que ela está andando ali. Lavar piso liso, sabão com chinelo liso. Vai cair. Agora imagina o idoso. Banheiro, né? Por exemplo. Subir no vaso sanitário. Não faça isso de jeito nenhum. Ele falou, Sandra, fratura de fêmur, corte profundo isso daí de é uma artéria. Coisa muito legal que você falou também, que é uma das análises que a gente faz e recomendações, até a altura, por exemplo, do vaso sanitário que o idoso está usando. Porque muitas vezes, por vários processos, o idoso ele fratura antes dele cair. Então, se ele tiver que agachar muito, se ele tiver que levantar um degrau muito alto, às vezes ele vai fraturar muito mesmo. Ele cai porque ele fraturou, e não o contrário. Então, porque o osso já está fraco, né? Exato, porque já está... Então, até a altura do vaso sanitário que esse idoso está usando, é muito importante a gente avaliar. Meu Deus do céu. E a gente também só não avalia, a gente também orienta as prevenções também. Lesões de pele, o tipo de colchão, tudo isso faz parte. O tipo de colchão também. Sim. É completo. Completo. Parabéns, viu? Nosso amigo Fabiano, lá de Monte Azul, secretário da Saúde, inclusive, de Monte Azul. Um abraço, viu, Fabiano? Seja bem-vindo, sempre está nos acompanhando. Eu preciso falar aqui, Andrezinho, um momento... Ozônio e Vida, sobre ozonioterapia. Então vamos lá. Clínica Ozônio e Vida, volte a ter qualidade de vida, conviver com dores constantes causadas pela fibromialgia, artrite ou artrose pode transformar tarefas simples em grandes desafios. Quando diversos tratamentos não trazem o alívio esperado, é natural buscar novas alternativas. A ozonioterapia surge como um tratamento complementar, seguro e natural, que tem proporcionado excelentes resultados, redução das dores, melhora da disposição, mais qualidade no sono e no bem-estar no dia a dia. É hora de recuperar o movimento, energia e viver com mais leveza. Agende a sua avaliação com a doutora Silvamara e dê o primeiro passo para uma vida com mais conforto e qualidade, com avaliação criteriosa e acompanhamento profissional. Invista na sua saúde de forma segura e estratégica. Como? Fone WhatsApp 17988435207. Clínica Ozônio e Vida, tecnologia e cuidado a favor da sua saúde. Tem um vídeo aí, né, André? Vamos ver como é a Clínica Ozônio e Vida?
bem, estamos de volta no nosso diálogo, estamos caminhando para os momentos finais dessa conversa de saúde cuidadosa, com calma, deixei elas explicarem com calma, eu enchi elas de pergunta, né, como qualquer curioso, jornalista curioso gostaria de fazer, mas em resumo, pessoal, são novas formas de cuidarmos dos nossos acidentados, acamados, dos nossos vovôs e das nossas vovós, de uma forma melhor e, se possível, no conforto do lar, né? Desse lar familiar, se possível. Talvez em algum momento tenha que remover e ir para o hospital, se necessário for, após a avaliação delas, né? Mas assim, se você está passando um momento assim na sua vida, na sua família, como eu estou passando, a gente precisa de acompanhamento de profissional que tenha um comportamento humanizado, mas que conheça mais do que a gente. Eu não conheço da área da saúde, a minha família não conhece, quem conhece são elas. E a gente tem que se render e dizer o seguinte: nós precisamos da ajuda do próximo, nós precisamos de parcerias, né? Fato que isso tem um custo? Tem, mas hoje é muito mais acessível do que antes. Por quê? Porque elas também, Deus deu o dom a elas de cuidar das vidas e elas precisam desse retorno financeiro para viver, para continuar o projeto, para poder alimentar o próprio trabalho delas, para ter condição de atender novos pacientes que vierem. Então, pessoal, na necessidade de vocês, falem com a doutora Raquel Zanguetin, com a doutora Jaqueline. Tem um ponto de contato, Raquel, que as pessoas que quiserem fazer um contato, conversar com vocês, sem compromisso, de repente, eu estou vivendo isso, eu tenho um idoso lá acamado, que eu não sei o que eu faço, ele não dorme mais, ela não dorme, e eu estou fazendo o meu melhor, eu estou ficando doente também. Tem jeito, Raquel? Não existe um problema que não tenha solução. Uhum. Né? Não, às vezes a gente não... existe uma diferença entre solução e expectativa, né? Mas que uma solução a gente vai trazer. E o contato, Sander, pode ser o mesmo contato da Humanacert, que é o 17 98176 2943, porque como a gente precisa de uma triagem, de explicar, de ver qual é o protocolo que nós vamos ter que aplicar naquela família, então eu faço essa... Na verdade, essa abordagem primeira é contigo. Isso. E aí depois o trabalho da Jaqueline é complemento do que vocês vão fazer. Aí eu levo para ela. A gente não vê só o paciente acamado. O nosso intuito também são os pacientes que necessitam de um quadro mensal que não está acamado. Então é a prevenção. O André pediu, Raquel, para você repetir o contato que você vai pôr na live aí, André. É 17 98176 2943. 17 98176 2943. Vai falar com a Ana Laura. 43. Fala com a Ana Laura. Quer que repete? Pode, por favor. 98176 2943. Beleza, André? Coloca lá também, fazendo favor, no YouTube e aqui da CWB, porque as pessoas que quiserem estar aqui, né, entrar em contato com vocês. E olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: parabéns. E uma coisa, desculpa, deixa eu cortar, mas uma coisa importante é: meu pai e minha mãe não estão acamados, mas eu gostaria de trazer mais qualidade para essa vida, né, para esse processo. Entra no nosso projeto. Porque às vezes as pessoas pensam que é só o paciente, porque a gente frisou muito essa questão de não levar para o hospital e tal, mas não levar para o hospital realmente é para ele não ter que ir para lá, não é nem só pela dificuldade de transporte. Né? Então, eu preciso de auxílio, eu estou com meu pai envelhecendo, eu quero que eles envelheçam da melhor forma, eu quero ter uma garantia, pode procurar a gente também. Que aí vocês vão lá, um bom papo, um aconselhamento. Você sabe que às vezes a prata da casa não faz milagre, né? Às vezes a gente falando, o nosso pai, nossa mãe, às vezes não escuta, acha que é excesso de cuidado, que é implicância. Assim como quando a gente era criança, eles falavam e a gente não gostava, né? Exato. Mas vindo uma pessoa de fora, profissional, qualificado, e senta e bate um papo, explica os riscos, os cuidados, e que a vida está mudando e que precisa ter cuidado,
muda o comportamento. Tanto é que as consultas somos nós duas que vamos. A primeira avaliação a gente sempre faz A avaliação em porque a gente precisa conjunto. ver o que a pessoa precisa. Então é sempre personalizando para o que ela precisa. E sempre tentar buscar a prevenção. Meninas, se me permitem dizer com todo respeito, os nossos maridos estão aqui, meninas, porque vocês todos são jovens, são 4 jovens, né? Meninas e meninos. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que vocês queriam dizer? Acho que não. Acho que não, acho que só frisando que não é só para pacientes acamados, que a gente busca é mesmo buscar essa qualidade que o paciente tem, então evitar o máximo possível as internações, manter a autonomia dele, porque a prevenção vem antes de qualquer coisa, então acho que é isso. Prevenção, a palavra é essa. Prevenção. Né? Prevenção. Exato. Sim. Olha, então eu desejo a vocês, a essa parceria de vocês, vida longa e profícua. Que Deus continue dando a vocês, acima de tudo, saúde espiritual, física, mental, emocional, porque não é fácil, né? Você tá com vidas, responsabilidade de vidas na tua mão. Exato. Isso é um sacerdócio, sabia? E é um privilégio, e não é para todo mundo. Não são todas as pessoas que tiveram o dom de cuidar do próximo, sendo uma enfermeira, uma médica ou qualquer outro profissional da saúde. Isso é um dom que Deus dá. O chamado, Jaqueline, que você recebeu lá na sua infância, na sua adolescência, observando a sua família, foi um toque de Deus, né? Não tem dúvida, foi uma fagulha de Deus, chamou sua atenção. Aquilo que você viu acontecer, que te gerou tristeza, você não quer que isso aconteça com as outras pessoas. É verdade. Isso é sinal de amor à vida e ao próximo. Parabéns. Muito obrigada. Né? Ela transformou aquele limão, naquele momento, numa limonada doce de se conseguir tomar mais para frente e de forma coletiva. Essa é a leitura que eu faço, né? E você, Raquel, por ter escolhido essa área de lidar com as pessoas com tamanho cuidado, docilidade, que eu vejo ela lidar com a minha mãe com carinho, com cuidado, e o paciente idoso, acamado, não é fácil, né? Ele está ali às vezes resistindo, teimoso, e ela vai com todo carinho, com todo cuidado e consegue às vezes coisa que a gente não consegue. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Então, que eu tenho a desejar a vocês é sucesso, e como fruto de um trabalho bem feito, com transparência, com humanização e com a bênção de Deus, mais do que justo é vocês receberem pelo trabalho de vocês. Isso é justo e é digno. Vocês estão trabalhando com honestidade. Parabéns. Recebo em nome de Jesus, viu? Amém. Tudo isso, porque a gente precisa, né? Amém. A gente precisa ali. E agradecer, né? Você, agradecer ali o André, o pessoal todo que está ali, os nossos maridos que estão ali na plateia, né? O Ney está aqui, o Marcelo está aqui. Muito bem, André. Você tem 2... Traz aqui, André. Vem cá. Tem comentários aqui? Aonde está? No WhatsApp? Olha, pessoal, nós recebemos aqui 2 mimos. Eu gostaria que a Raquel e a Jaqueline explicasse esses mimos aqui. Ai, gente. A gente queria uma forma de trazer um carinho para vocês, né? Por esse carinho, né? Retribuir de alguma forma. Então, nós pensamos num mimozinho. É algo bem simbólico, né? Para adoçar, olha, e para perfumar. Essa câmera aqui, Michael, se você puder pôr nessa aqui. Ó, é bacana? É tudo meu, viu, André? Ó, já tá de cor diferente, que é para dividir. Tudo meu. Olha, esse mimo eu quero compartilhar com a nossa audiência, né? E se eu pudesse, eu entregava para cada um de vocês, né? Estou compartilhando aqui de forma virtual, mas é uma forma de homenageá-los também. Deixa eu virar assim. Porque sem o nosso público, Raquel, a gente não faz nada. A gente pode ter estrutura, a gente pode ter tecnologia, a gente pode até nos esforçar para ser bons profissionais e bons seres humanos, mas se nós não tivermos pessoas que acompanham o nosso trabalho, não adianta nada, né? É verdade. Então, sou muito grato à nossa audiência, todas as pessoas que estiveram conosco até agora, muito obrigado.
mais comentários? WhatsApp, André? Vamos ver lá. Vamos ver, que sempre é muito bom receber os comentários da nossa audiência. André, esse ar-condicionado deixou eu... Você viu, né, Jaqueline? Você viu que eu já tô até sem voz. Eu tô com as vias nasais aqui. Espera aí, Andrezinho. Vamos lá. Olha aqui. Camila Porto Biancardi. Oi, doutora Jaque. Ouço falar muito bem de você. Quero conhecê-la. Olha que bacana, né? A Sanderli, sua tia. Parabéns, doutora Jaqueline Perosa, pelo Dia da Geriatra, que é 16 de maio, tá certo? A Sanderli também diz assim: parabéns, Sandra Ascenso, pela entrevista. Sanderli, olha, fiz a minha parte e elas estão fazendo a parte delas bem feita. E você fez a sua. Parabéns, viu, por você prestigiar tanto a sua sobrinha. Agora eu entendo, mais do que merecido. Meu amigo Sérgio Gombio, Sérgio, já entrevistei ele aqui, né? Eu chamo ele de homem milagre, porque aquele homem é um milagre mesmo, né? Olha, você vê a mão de Deus ali. Boa noite, meu amigo, boa entrevista, agradeço todos os dias aos profissionais da saúde. Na minha opinião, são verdadeiros... Aí cortou aqui, André. Tá na outra, peraí. Eu acho que ele se refere a verdadeiros anjos, né, André? É isso. Tá aqui, peraí, Sérgio, que eu vou ler. Tá aqui. Boa noite, meu amigo, muito boa entrevista, agradeço todos os dias aos profissionais da saúde. Na minha opinião, são verdadeiros anjos vestidos de branco. Deus abençoe vocês sempre, abraços fraternos. Quer recompensa maior do que essa? Gratidão das pessoas, não é? Tem dinheiro que paga isso, né? Obrigado, Sérgio. Pessoal, semana que vem nós vamos ter aqui, eu vou confirmar na agenda, mas nós temos aí entrevistados interessantes. Eu não sei exatamente quando vai ser, a agenda está com o André ali. Nós vamos receber aqui alguns alunos da ETEC. Nós vamos falar sobre inteligência artificial na escola, no ambiente estudantil. Está ajudando ou está atrapalhando? Nós vamos falar com quem está usando isso, a visão do lado dos alunos, né? Nós temos falado com profissionais da área da inteligência artificial, mas e na prática? O que os alunos acham disso? Né? Vamos ouvir, vamos bater um papo com eles. E aí, continuem ligados no diálogo, tá bom? Raquel, obrigado. Doutora Jaqueline, muito obrigado. Doutora Raquel. Marcelo, obrigado. Ney, valeu. Michael, obrigado. Andrezinho, obrigado. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Que você tenha um excelente final de semana. Se cuidem, tá bom? Eu tô me cuidando, já tô na área da geriatria, já 55, tô lá. Daqui uns dias eu vou marcar uma consulta com a doutora Jaqueline aqui, fazer uns exames, né? Né, Ney? Não é verdade, Marcelo? Tem que ver como é que tá. Você quer ser aquela plaquinha de trânsito? Aquele velhinho com a dor, mão nas costas, com a bengalinha com mais de 60 a mais? Não, quero ser saudável, né? Quero viver saudável pela maior quantidade de dias que eu puder viver, tá certo? Sempre ao final das minhas transmissões eu digo assim, cuide-se e cuide de quem você ama. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente disse hoje aqui, tá bom? Fiquem com Deus, excelente final de semana e muito obrigado. Maio é um mês de várias comemorações. Dia do Trabalho, 142 anos de Bebedouro e o Dia das Mães. O comércio de Bebedouro está repleto de grandes ofertas durante todo esse mês. Você é empresário? Associe-se a SEAB e usufrua de muitos benefícios e oportunidades. Campanha Maio Festivo SEAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Sou a doutora Sabina. Estamos aqui no programa Diálogo com Sandra Ascenso. Nesta sexta-feira, vocês não podem perder nosso Direito Sem Dúvida, a partir das 20 horas, pela CWB Comunicação. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro.
Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você se sente sobrecarregado, sobrecarregada? Buscando mais equilíbrio e leveza na sua vida? Conheça o método Compartilhar, uma jornada transformadora para resultados rápidos de limpeza, equilíbrio e elevação energética. Desperte seu potencial, harmonize seu corpo e mente, sinta a diferença em seu bem-estar de forma profunda e duradoura. Transforme a sua vida com o método Compartilhar. Agende comigo sua sessão hoje mesmo. O Laboratório Dr. Schuit segue o seu legado de sucesso há quase 40 anos. Cada vez mais moderno, tecnológico e online, acompanhando a evolução em processos onde cada vez mais a confiabilidade e a rapidez são necessárias. Em amplas e modernas instalações, na Avenida Raul Furquim, número 661, no centro, em Bebedouro, interior do estado de São Paulo, toda a equipe está pronta para atender e acolher a todos com profissionalismo, humanização e competência. Fone WhatsApp 17 98162 2300. Laboratório Dr. Schuit. Confiabilidade, humanização e competência. Seu momento delícia começa aqui, com Forno Paulista. Salgadinhos congelados, Forno Paulista. Rápido, prático, saborosos a qualquer momento. Olha como é prático, você leva ao forno por 10 minutos a 180 graus. Crocantes, quentinhos e irresistíveis. Momento delícia Forno Paulista. Encontre nas melhores lojas. Além da praticidade dos salgadinhos Forno Paulista, temos nossa linha de confeitaria. Visite nossas redes sociais.